Na verdade, eu fui começando a aprender a escrever quando eu entrei na escola de teatro. Porque daí eu comecei a escrever uns esquetes, eu comecei a escrever umas coisas loucas. Tive contato com teatro, comecei a ir a peças, E a a ler Cal é peças. referência, né? A Cal é totalmente referência, Sim. os professores incríveis. Aí eu conheço o Marcos Magela, é da minha turma. Então a gente começa a fazer umas coisas juntos e de repente eu encontro o Paulo Gustavo. E aí a minha turma era eu, o Magela e o Paulo Gustavo. E aí a gente começa a fazer palhaçada, a gente fica junto, e aí a gente começa a ficar um na casa do outro e fazer as nossas maluquices. Eu vi o vídeo que você postou na época que ele estava internado, eu vi o vídeo que você postou de vocês zoando. Aquilo foi muito engraçado, vocês na casa ali zoando. E, nossa, aquilo foi muito engraçado. E aí eu comecei a escrever pra mim e pro Paulo, porque o Marquinhos repetiu de ano, e o Marquinhos não acordava, ele não ia nos nossos ensaios, o Marquinhos era uma maravilha. E aí eu e o Paulo comecei a escrever, eu ia pra noite, a gente estudava à noite, eu levava os escritos, porque não tinha WhatsApp. Então eu imprimia em casa e chegava lá, Paulo, olha o que eu escrevi pra gente, você é uma advogada com hipocondríaca e eu sou um mendigo, vai. E aí o Paulo lia ali na hora, a turma juntava pra ler e a gente fazia umas leituras e o Paulo falava, não, isso aqui tem que ser desse jeito. Eu mexia pra no dia seguinte levar e a gente começava a trocar umas ideias e gravar umas coisas de esquete. E eu escrevia tanto esquete que daí umas outras, porque daí eu e o Paulo viramos meio um acontecimento na escola, porque eram os meninos engraçados, que estavam o tempo todo fazendo alguma coisa. Então as pessoas começaram, as outras turmas que tinham acabado de entrar, começaram a querer fazer textos meus. Então eu escrevi uns esquetes para as turmas de teatro. Caramba! E eu era um aluno, então foi um acontecimento. Então isso foi uma maravilha, conhecer essa gente toda. E aí eu me formo na escola de teatro em 2005, com o Paulo, fazendo a mesma peça que o Paulo, fazendo o mesmo personagem. Eu fazia o João Ternura jovem e ele era o João Ternura que estava num limbo. Fiquei até emocionado agora. Porque a mulher era muito... Foi muito esquisito o que aconteceu esse ano. E o Paulo fazia esse personagem, era muito curioso, porque a gente não contracenava, porque ele era eu do limbo, esse João Ternura que já estava num outro lugar. E eu lembro que eles passavam um pelo outro se olhando assim, mas o Paulo era um filho da puta, ele ficava no coxia, e ele ficava me fazendo rir, porque tinha uma atriz que fazia comigo, que tinha uma hora que ela tirava a roupa, e ficava pelada na minha frente, ficava o Paulo atrás, sacaneando. Ela não via, era só me sacaneando. E a gente fazia esse mesmo personagem. Então era muito, muito louco, assim. A gente se forma em março e em maio a gente estreia uma peça nossa que eu fiz com ele, como eu e ele éramos uma dupla, e eu escrevi a peça chamada Infraturas, eram 8 esquetes, que eram os esquetes que a gente fazia para as pessoas, que a gente já tinha feito em Cabo Frio, tinha um festival de esquetes, a gente tinha feito lá um dos esquetes que era do Ovo, que foi muito curioso, porque era uma coisa muito louca, assim, éramos nós dois, assim, fazendo um humor, a gente se dava muito, e a gente fazia uma coisa que chamava muita atenção, e a gente foi fazendo esse festival de sketch, as pessoas ficaram loucas com a gente fazendo o Ovo, uma coisa meio maluca, assim, o texto... Eles funcionavam muito bem. Muito, e aí eu lembro que quando no final das apresentações todas, eles diziam quem são os finalistas, e aí tinham lá os 10 finalistas, e a gente não estava entre os finalistas, porque a gente era comédia, obviamente comédia jamais estaria entre os finalistas, e a plateia ficou revoltada. A plateia começou, ué, não tá o ovo, não tá o ovo, todo mundo começou, ovo, 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 ovo. Aí a gente tava lá do lado de fora, trouxeram a gente, as pessoas, o ovo. E aí os organizadores não sabiam o que fazer. E aí, gente, vocês querem o ovo? E todo mundo, então tá, então eles estão na final também, todo mundo, E aí botaram a gente na final daquele troço, e a gente achando uma graça louca, ficando na casa do Marquinhos, que o Marquinhos tinha casa em Cabo Frio, com a família de Cabo Frio, então a gente ficava na casa dele. Ele não via porque ele não acordava. Tipo isso. E a gente ficava lá, então assim... Foi muito louco isso, assim. Então, conhecer essa gente toda, porque daí eu vou formando o meu time também. Sim, as pessoas que eu conheço. Eu acho que isso que é muito importante de uma faculdade, é você fazer as amizades da tua área. Porque os meus amigos todos de São Paulo, que sou amigo até hoje, mas um é engenheiro, o outro é advogado, o outro é administrador. Que é bom também, humorista conhecer advogado é sempre bom, a gente gosta. Bom. Mas eu não era a minha turma, e de repente eu faço a minha turma. Eu tô no teatro com o Paulo Gustavo, tô ali com o Marquinhos do lado sempre, e conhecendo gente. E quem